E tá começando mais um Running Talks by Cafeinarme. Eu sou a Babi Beluco, mas eu não tô sozinha aqui. Oi, Paola Carrijo. Oi, Babi. Oi, pessoal. Oi, Valerie Mello. Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje temos convidados maravilhosos. Vale lembrar para vocês que estão assistindo a gente no YouTube que esse capítulo também tá no Spotify. E hoje nós vamos receber 2 convidados que vão compartilhar muitos conteúdos, muito conteúdo técnico e também dicas interessantes. Então, fica com a gente. Eles são educadores físicos e treinadores do atual campeão amador do Ironman Brasil, inclusive é meu treinador. Sejam muito bem-vindos, Ronaldo Fonseca e Wagner Espadoto. Boa, é isso aí. E aí, pessoal? Vocês não querem fazer aquela introdução? Fonseca, aí, Ronaldo Espadoto, é um mix aí, Uma dupla. É isso aí, pô, obrigado pelo convite a todas vocês, a Cafeine, né, assim, é uma honra estar aqui com vocês, a gente acaba acompanhando vocês, inclusive pelas mídias, e, pô, um prazer enorme estar aqui com vocês para também divulgar um pouco, né, assim, compartilhar um pouco de conhecimento, opiniões, acho que é sempre um bate-papo interessante, né, para todo mundo. Obrigado pelo convite, meninas, é um prazer gigante estar aqui. A gente vai usar e abusar de vocês no papo Com agora. certeza. Olha! Como é que ela começou? Maravilhosos, né? Uma coisa Nossa, Incríveis, Falei, extraordinários, fora da curva. nesse momento eu relaxei e falei, Vamos lá. Só vai. Só vai. Muito Não, bom. até porque o triatlon é uma parada meio extraordinária, né? E aí eu já vou engatar uma primeira pergunta para vocês, o seguinte. Sou corredora e para mim a parada do triatlon é uma coisa extraordinária, mas para vocês, como treinadores, como que é estruturar um treino de corrida dentro do triatlon? Duro. Os dois vão ter que responder tudo. Eu falo também. dentro do triatlon tudo existe uma dificuldade maior, né? Quando você fala em 3 modalidades, normalmente o triatleta, quando ele começa, ele tem uma questão que é, ok, eu vou fazer 3 modalidades isoladas. Não é um corpo, com 3 modalidades nesse corpo. Nesse momento, você tem que pensar em como você coloca treinos que interajam entre eles e que você ainda consiga ter um resultado positivo. Então, não é tão simples assim como uma corrida. Uma corrida é muito fácil montar uma planilha. Relativamente, depois que você monta do triatleta, montar a planilha só de corrida, ela é muito fácil. O triatleta, existe uma certa complexidade de interação dessas cargas e como ele se recupera de um treino para fazer o segundo treino, para fazer o terceiro treino no dia seguinte e por aí vai. Então, é um pouco complexo, sim. Fazendo de forma correta é complexo. Sem contar que o triatleta não quer deixar de ser triatleta. E ele quer gabaritar e fazer o personal best dele ali na corrida, né? Sim. Então, geralmente, assim, a grosso modo, a gente acaba passando alguns treinos mais de manutenção, caso da natação, do ciclismo, porque a gente acaba trabalhando um pouquinho mais a especificidade da corrida para esse triatleta. Então, médio e longo prazo, ele continua sendo triatleta. E aí é interessante porque o triatleta, ele é vamos falar assim, um atleta que ele exige muito para não perder aquilo que ele conquistou. E geralmente as corridas, elas acontecem como uma opção B, né? Não é uma prova-alvo, muitas vezes. E aí é difícil para nós treinadores, muitas vezes, explicar para esse atleta que, olha, você não está no seu pico de performance aqui e você vai, sim, usar isso como um ambiente competitivo, vai trabalhar outros fatores, principalmente fatores psicológicos, né? Então, assim, eu acho que uma coisa está ligada à outra, mas acho que o desafio maior aí sempre é colocar para o triatleta que, olha, você não tem isso como alvo, é por um período. Acho que é isso. Em termos de prova, basicamente é isso mesmo. Vocês nunca, na verdade, querem não performar em provas, né? Não, você vai pra prova. Vai para Interessante. treinar, não vai para treinar. Eu percebo que o triatleta, não é que ele tá são provas muito específicas. Ele tem a prova-alvo, ele treina muito para aquela prova. Diferente do corredor que quase todo final de semana, ou sei lá, cada 2 finais de semana, ele tem uma corrida e muitas vezes ele coloca uma corrida até como treinamento, né? Então, por exemplo, nós temos esse final de semana uma corrida de 30 quilômetros. Você pode colocar essa corrida como um treino, né? Então, ela, lógico, Uma sempre sai maratona. diferente, exato, mas Sim. sai diferente do triatleta, que eu percebo que ele não fica sempre competindo, ele fica muito tempo treinando, né? As provas são mais espaçadas, é por uma questão de tempo. Quando você fala em maratona, vamos falar de 3 horas e 30, talvez 4 horas e 30 para um corredor um pouco mais iniciante, ou um pouco mais lento. Se você imaginar que um meio Ironman, né, ele vai aí pelo menos 4 horas e 30, 5 horas e 36, em um Ironman 10, 12 horas,
veja que se ele não passar mais tempo treinando e só competindo, ele nem consegue se recuperar para conseguir competir bem. Ou seja, ele só vai fazer provas. Sim. E nesse formato não seria interessante. O importante dessas provas que muitas vezes a gente coloca para o triatleta na corrida é que ele entenda que é uma prova B ou uma prova C. Ou seja, o que eu quero nestas provas? Eu quero testar uma alimentação, eu quero testar um equipamento, eu quero testar um ritmo. O que eu quero testar naquilo ali? Se ele tem essa compreensão e realmente faz aquilo entendendo o objetivo, é uma coisa. Agora, se ele colocar o pé em todas as provas, a gente cai num loop negativo. E como que vocês ajustam, assim, o treinamento para as diferentes distâncias que tem? Como que é feito esse ajuste? Vai lá, Rô. Pode falar. Bom, depende muito do atleta que a gente está falando. Por exemplo, se eu tenho um atleta iniciante, que tipo de prova que seria interessante esse atleta iniciante executar? Se eu tenho um atleta mais avançado, como que esse atleta, qual o tempo que esse atleta tem de background de corrida, de natação, de ciclismo, e como eu vou modular isso para essa prova? Existem alguns volumes, vamos dizer assim, basicamente básicos que você entende que funciona para executar a prova. Agora, o quanto você vai aplicar naquele corpo depende de como esse atleta vem, quanto tempo ele tem de treinamento. Sim. Por exemplo, eu sei que com 4 horas e meia, 5 horas de ciclismo, eu consigo fazer um triatleta completar um Ironman. Mas será que um atleta extremamente experimentado, só isso seria suficiente? Uma maratona, eu sei que com 2 horas e 30... eu consigo tranquilamente fazer com que um maratonista complete a prova. Mas será que só 2 horas e 30 para um atleta mais experiente, ou mesmo dividido isso em bi ou tri cotidiano, 3 vezes ao dia, para mais horas, é suficiente? Um volume semanal de 100 horas para um atleta iniciante é interessante? Possivelmente não. Talvez 50, 60 ele já completa uma maratona com qualidade. Agora, com o passar dos anos, será que cabe mais volume nesse atleta? E uma vez que cabe mais volume nesse atleta, aonde ele vai ser encaixado? Em que zona vai ser distribuído para realmente ser efetivo para esse atleta? Então, são inúmeros fatores que você... individualizado, né? É individualizado e tem como você descobrir isso, né? Tem como você fazer algumas correlações, regressões lineares que você consegue identificar onde esse atleta ainda está melhorando, onde ele para de melhorar com volume, ou seja, só o volume distribuído nas zonas, e depois correlacionar com essas zonas para entender, olha, Z1, esse cara não melhora mais, mas Z3 ele ainda está melhorando, coloca volume aqui. Então é extremamente específico. Muito específico. E a conversa, né? Porque você tem que falar. Sim. E aí, como é que foi seu treino? Como é que esse feedback? Nada substitui o olho no olho. Nada substitui o atleta estar no treino e você conseguir entender o que o seu atleta está sentindo naquele momento. Porque uma coisa sou eu lá, claro, no meu computador, olhar os dados desse atleta. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu sentir a vida do atleta. Porque treino é uma questão de carga de treino. E a carga de vida desse atleta? Aonde entra aqui? Como que a gente faz esse merge para tentar entender e dar a melhor carga de treino para que, associado à vida do atleta, tenha a melhor resposta? Isso é extremamente importante, né, Rô? Sim, eu sou engenheiro também lá, fiz uma transição de carreira nos últimos anos. Mas tem muita pra me matemática tornar- e cálculo. Mas... Triatlon, né? Exato, mas quando a gente... Lá, o pessoal que tá na área de exatas aí, até parte administrativa, vai lembrar dos 5 H's, né? Os 5 H's. Então, quando você olha para um atleta, você tem que entender para quem, quando, quanto, onde. Você acaba falando de... O Wagner ele citou várias palavras sobre isso. Quando, onde, quem é esse atleta, Se é casado, por quê. se não é casado, Exato, se tem tudo. filho, se não tem filho. Carga de se a família trabalho. toda Toda a é dinâmica, Exato. viagem. E acho que hoje o momento que a gente vive com a corrida, com o triatlon, acho que com o conhecimento que a gente tem, eu acho que a gente vive um momento que os atletas estão compreendendo, e fazendo um gancho aqui, sobre o que é treinar leve. Né? Acho que isso de 10 anos para cá a gente pode falar que mudou um pouco, porque antigamente a gente falava, vamos treinar um leve aí. Sim. Poxa, o cara aquecia, sei lá, a 4,40, 5 por quilômetros para fazer a série a 4 por quilômetro, né? E eventualmente o cara já chegava um pouco mais fadigado e ele concentrava uma carga ainda maior daquela especificidade de treino, ele não se adaptava, não recuperava melhor. E a gente tá vendo aí, né? Poxa, assim, os tempos, pelo menos os amadores, assim, acho que é uma coisa que realmente está melhorando. A gente vê isso não só no triatlo, mas acho que na corrida também, não sei qual que é a percepção de vocês. Mas é justamente por isso, porque passou-se a entender um pouco mais
sobre fisiologia, né? Não que o conhecimento aconteceu agora, acho que compartilhou um pouco mais de informação por causa da internet, uma série de coisas. Mas também, eu acho que esse tato, como o Wagner colocou, esse face-to-face, você entendendo a rotina do atleta, você compreendendo, sabe, essas nuances, você consegue ser um pouco mais assertivo na periodização. Porque não adianta também a gente, poxa, vamos lá, doutorando, mestrando e, cara, o cara, sei lá, perdeu a mãe. Foi mandado embora do trabalho. Nossa senhora, Né? acabou. Impacta totalmente na qualidade. Exato. Uma coisa interessante, não sei se você percebeu, é que as 3 estão de hora. E aí eu pergunto, por que vocês estão usando isso? Pra analisar a qualidade do sono. Isso pra mim. É um dado? Porque Números, gostamos de números. treinamento não é só o que vocês recebem na planilha. Ou seja, isso é uma carga. E o sono? E a qualidade de sono? O quanto eu dormi que realmente me fez recuperar das sessões anteriores e que eu estou readiness aqui para treinar. Esse tipo de treino. Né? Variabilidade de frequência cardíaca. É isso, é tentar associar a vida do atleta, que a gente não tem muito controle, né? Na verdade não temos controle nenhum. Sim. Com a carga de treino que, teoricamente, nós temos mais controle. Exato. Mas, na verdade, ele só serve pra deixar a gente desesperado, né? Porque toda vez Quando aparece o melhor, vermelhinho. nunca como era. Existe uma coisa importante. Esses dados, é interessante, talvez, vocês olharem, porque isso é uma troca de informação que vocês podem passar direto pro coach de vocês. Mas o mais importante é que o coach veja isso. Porque o que acontece? Quando você vê um vermelhinho, é um sinal, mas nenhum dado, principalmente de frequência cardíaca ou variabilidade, ele é dado por um dado. Ele é dado por tendências. Então, vocês têm que entender que vocês têm um range de variabilidade. Tudo bem? E essa variabilidade, quando ela foge desse range para cima ou para baixo, é que a gente tem que pensar diferente. Caso contrário, tá tudo normal, meninas. Você se adaptou, Segue né? o jogo. Né? Exato. E eu acho que ele só lê uma coisa que, na verdade, a gente já sabe. Porque quando você vai olhar ali as coisas que ele te contou, ele fala, pô, provavelmente você tomou cafeína. Eu sei. Provavelmente você não descansou bem. Pois eu sei também, né? Então, nada mais é do que... Jantou tarde, janta mais Exato, que você já cedo. sabe. Vinho, qualquer bebida alcoólica Sim. vai alterar. Exato. Ou seja, Um qualquer estresse. coisa que manipula a frequência cardíaca e as variáveis são gigantes, vocês vão perceber que vai ter alguma alteração. É para se preocupar? Não. Estou com uma tendência. Aí sim, vocês vão ter que pensar e falar com o técnico de vocês para, minha variabilidade está baixa. Ou, aqui, estou super bem, está alta. Vocês começam a entender, vamos supor, ciclo menstrual. Sim. Assim, é nítido, a temperatura do corpo de vocês sobe 0,3, 0,6 perto do ciclo, e se você olhar a variabilidade, ela cai. Fala, caramba, o que houve? Será que é importante? Eu tenho aqueles dados que estão ali, que eu estou olhando, refletem realmente, eu estou com o meu mood ruim, eu estou me sentindo péssima para treinar ou não? Não, estou bem. Ok, segue. Então, por isso que eu falo que às vezes olhar o dado e falar, nossa, eu tô mal. E aí você, estou mal. Realmente tô mal. Quem é que Vocês não estão mal. Não estão Wagner, mal. mas você acha que até que ponto o treinador precisa levar em consideração o batimento, por exemplo? Pô, meu batimento tá alto nesse treino. O que ele vai fazer? Ele vai ter que, de repente, dar um passo para trás? Ou ele vai ter que investigar a pessoa para fazer um exame? Não sei. Até que ponto que ele vai ter que usar essa questão do batimento? O batimento é treino. extremamente individual. Talvez o seu 60% seja 160 batimentos e o dela seja 150. Então, você tem que sempre avaliar você com você mesmo. Ou seja, você é seu N. É muito importante isso. Segundo, o batimento está muito alto num treino. 2011, 2012, eu treinava a esposa do Ronaldo, a Natália. E a gente tentou, quando ela chegou para mim, eu falei, nossa, sua frequência é muito alta em treinos. Vamos fazer aqui 3 meses tentando baixar essa frequência cardíaca. Assim, tinha treinos que ela tinha que caminhar, né? Então, assim, corria, frequência subia, caminhava. Então, vamos aqui. 3 meses depois, eu baixei acho que 2, 3 batimentos dela. Esquece, isso é seu? É seu. O exame mostra que tá tudo ok? Pau, treino. Porque daí a gente assume que aquelas frequências são dela. Específico. Né? E realmente é assim que funciona. Então, o cuidado que você tem que ter, ou que um técnico tem que ter é, olha, eu estou olhando para isso. Isso é seu, não é seu? Eu consigo, através do treinamento, causar algumas alterações estruturais e funcionais que vão baixar essa frequência cardíaca ou não? Treinei para baixar, não baixou? Tá tudo certo com os exames, cardio liberou? Vamos continuar o treino, né? Segue o jogo. Eu acho que o maior desafio do atleta contemporâneo, vamos falar um atleta de hoje, é justamente diferenciar
se o atleta ele é dependente ou se ele está usando a tecnologia como necessidade. Sim, sim. Porque a gente estava comentando, né, até um pouquinho antes aqui, poxa, a gente não tinha GPS, nada, e se corria muito bem, né? Sim. E eu acho que a pauta de vários atletas das antigas sempre vai ser essa. Pô, eu tinha um Timex, eu tinha não sei o quê. Raiz. É o raiz, né? Roots, Eu tava roots. brincando que não existe essa de raiz e Nutella, né? Porque lá atrás também os equipamentos eram caros, né? Se a gente comparar com o de hoje. Sim. Mas hoje eu percebo, assim, o atleta ficando muito, muito dependente. E a gente estava dando um exemplo, às vezes, de atletas que assim, não consegui treinar. Por que você não conseguiu? Eu não consegui ver meu treino no Garmin. Aff. Poxa, Acontece muito isso. quando atleta, eu decorava o meu treino, não precisava nem na escrever, mão. porque era tanta vontade que eu tinha de treinar, de entender o que ia se passar com o meu corpo, que assim, cara, vamos pro treino. Aí eu marcava, depois eu fazia as minhas análises, né? Então, eu acho que é importante que o atleta saiba separar se aquilo é uma dependência ou uma necessidade tecnológica. Né? A gente conversa muito disso, inclusive nosso mestre aí, o Orival Andriesa, aí um beijo pro Orival. Mas é uma coisa que deixa a gente um pouco perplexo, porque se você pegar hoje as metodologias de treinamento, por exemplo, a gente acaba utilizando o Training Peaks para prescrever para os atletas. A gente tem diversos autores. É como eu falei anteriormente, a gente ama a tecnologia, mas antes de amar a tecnologia, a gente tem que entender o porquê daquilo, A gente entender ama os o treinamento, erros. né? Exato. Eu amo o exato. treinamento antes de É que eu qualquer falo da coisa. tecnologia porque a tecnologia vem para facilitar um monte de coisa. Principalmente a questão de, poxa, você ter uma visibilidade geral dos seus atletas, ter uma comunicação mais facilitada. Mas eu acho que o principal é assim, olha, atleta, você tem o leve, moderado, forte e muito forte. Você saber aonde anda e entender que muitas vezes o seu forte não vai ser 4 por quilômetro naquele dia, vai ser 4,20 e tá tudo certo. O limiar Essa diário, né? percepção, né? Exato. É o limiar diário que a gente É fala. o limiar diário, ele Vocês... se atualiza. Normalmente, o que você fala é o seguinte, você faz um teste, né? No caso da corrida, vocês têm lá o limiar de corrida de vocês, que é ancorado no segundo limiar ventilatório. Tá lá. E aí, em cima disso, se distribui tudo bonitinho as zonas de vocês. Só que naquele dia, talvez o seu limiar não seja 4 por quilômetro. Seja 4,15, 4,7, 3,55. E aí? Será que não vale a pena muitas vezes olhar para vocês e falar, poxa, hoje não é o meu dia de correr nesse pace que está programado, porque o papel ou o Training Peaks aceita tudo. Sim. Só que o Ou- Training Peaks não tá com vocês, né? Ô, Wagner, você falou de zona de treinamento. O que são essas zonas de treinamento? Quem não um leigo, assim, que tá chegando agora aqui, o que são essas zonas de treinamento e como elas são encaixadas? Como vocês fazem para planejar isso? Ela muda durante o tempo na corrida? Sim, zonas de treinamento, elas são propostas para que o atleta treine em diversos metabolismos e sistemas energéticos. Treino nada mais é do que sistema energético, ou seja, aonde eu estou colocando, como eu estou produzindo energia para o meu deslocamento. Para que você tenha um treino efetivo, a gente tem que distribuir isso em várias zonas. O correto é o seguinte, zona 1, abaixo do primeiro limiar, zona 2, entre limiares, e zona 3, acima, ou seja, leve, moderado e forte. Teoricamente seria isso. Dá uma explicadinha só antes de tu continuar. O que seria o leve? Tu consegue conversar? Consigo. O médio? Mais ou menos o forte? Bate um Tipo, não dá pra papo. dar um E oi. qual também é o benefício, né, para as pessoas entenderem? Por que às vezes é tão importante treinar leve? pergunta. Enfim. Cada zona, ela tem algumas características para se desenvolver. Então, o que eu trabalho numa zona 0, zona 1, é diferente do que eu trabalho numa zona 3, é diferente do que eu trabalho numa zona 5, numa zona 6. Então, eu posso sim dividir as minhas zonas em várias zonas. O que eu tenho que entender é só em que aonde eu estou falando, o que é leve. Então, tá bom, leve eu vou determinar que é Z0, Z1, comecinho de Z2. Entre limiares, que é Z2 alto e Z3, já entrando num Z4, que é o limiar, eu tenho que entender que é meu moderadão ali. Então, ele começa no moderado, vai pro firme e forte. Acima disso, começa a ficar muito forte. É assim que, normalmente, técnicos de triatlon, ou na maioria das assessorias, ou mesmo de corredores, dividem-se as zonas. Qual que é a importância de se treinar nas zonas? Quando eu conheço as zonas fisiológicas do meu atleta, eu sei o que eu estou trabalhando e em que momento eu preciso trabalhar o quê. Qual é a sua fraqueza na corrida? Qual é a sua fraqueza na corrida? Eu preciso te deixar mais rápida, mais resistente, mais forte? Em que momento essa fadiga chega?
Eu identificando padrões nesses atletas, quais são os pontos fracos, eu sei aonde trabalhar nesse atleta. Talvez se eu te der um estímulo de 30 segundos, você faça numa determinada velocidade. Só que eu preciso que você melhore essa velocidade nesses 30 segundos. Eu identifiquei esse padrão. Aonde eu preciso trabalhar? É uma zona alta de velocidade. Eu vou trabalhar aqui. Ah, não, eu preciso melhorar a oxidação de gorduras. Eu preciso fazer biogênese mitocondrial. Eu preciso melhorar o fluxo atleta, melhorar a parte hematológica. Enfim, como é que eu melhoro? É zona 1, zona 2. O que deixa o atleta rápido no médio, longo prazo é treino leve, não é treino forte. Eu preciso deslocar as minhas curvas de limiares para que esse atleta corra mais rápido. Na cabeça do atleta é diferente. Ele precisa treinar cada vez mais longo e cada vez mais rápido. Nós temos alguns testes que nós executamos com os nossos atletas, com o grupo de atletas que nós temos. Às vezes é grupo de 100 atletas, 120 atletas, e você identifica padrões nesses atletas. Então você identifica que esse cara aqui, por exemplo, ele não adianta ele correr mais, que ele não melhora. Ele é um cara de mais intensidade. E esse outro atleta aqui? Esse outro atleta aqui é um cara de mais volume. Não adianta dar intensidade que ele não vai melhorar. Então veja como é extremamente individual isso. Né? Então, assim, as zonas, de forma geral, servem para balizar onde eu vou dar o treino para o meu atleta, sendo que eu tenho que dar estímulos diferentes, trabalhar sistemas energéticos diferentes para que esse atleta evolua como um todo. De forma simples, eu acho que é isso que a gente tem que falar. Mas e como vocês conseguem equilibrar aí essa relação de volume com intensidade, falando, por exemplo, de um maratonista que vai querer fazer o menor tempo nos 42 quilômetros, que é bem distante, né? Como vocês conseguem fazer isso? Basicamente, assim, uma explicação literária, vamos falar assim, que a gente tem um estoque limitado de carboidrato no nosso organismo. Né? Geralmente, o indivíduo comum vai ter ali de 2.000, 2.400 quilocalorias advindas de carboidrato. E a gente tem 45.000 quilocalorias de gordura. De maneira prática, a gente consegue entender que uma grama de gordura te gera 9 quilocalorias de energia e 1 grama de carboidrato te gera 4. O quão dependente você é do sistema glicolítico, que advém de carboidrato e de gordura. O atleta que geralmente performa numa maratona, ele consegue atingir um nível máximo de gordura em determinada parte ali, poupando estoque glicolítico, porque ele também não tem aquela quebra ali no próximo 30, 36, por aí vai, né? Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem que quando se treina leve, a gente está tentando oxidar mais gordura para que esse atleta tenha mais consistência e se recupere mais fácil. Porque no final, o atleta que performa de longo prazo é o atleta que é consistente. É o atleta que treina muitos anos. Né? Tudo que sobe da noite para o dia vai cair da mesma forma. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado. Acho que o desafio hoje para o atleta, quando a gente olha para esse cenário, ele está mais na parte psicológica. Porque para eu controlar isso tudo é fácil. Eu tenho um software hoje que ele me gera uma carga, que é a razão entre volume e intensidade. Ele te gera um score, né? Para alguns que conhecem como TSS dentro do Training Peaks, né? Que é o Training Stress Score. A gente consegue basicamente associar essa carga não sozinha, porque se eu olhar para uma carga arbitrária sozinha, eu não tenho muita referência, mas eu tenho que associar isso a volume e a intensidade para entender o metabolismo que foi trabalhado desse atleta, uma vez que eu conheço quem é esse atleta. Então, hoje, é muito louco, porque a gente acaba... assim, parece uma viagem ou muita informação, mas é muito importante que os atletas saibam principalmente o porquê que ele está executando aquele treino. Porque se ele não souber o porquê, ele não vai executar, e aí é mais difícil, né? Ou então é mais fácil de se lesionar, vamos falar assim. Ele sempre vai se desafiar. Se eu pudesse responder de forma, assim, bem prática, assim, o que eu faço para descobrir um volume de um atleta primeiro, eu preciso entender quem é esse atleta. Tudo bem? Quantas maratonas esse atleta já fez ou quantos ciclos ele teve? Se eu tenho lá 3 ciclos de maratona, eu vou lá e pego quantos quilômetros esse atleta correu em que zona, que é o que a gente conversou no início. Qual o tempo que ele fez na maratona, ou qual era o teste de 3K, ou 5K, ou 10K desse atleta. E eu faço isso para todos os ciclos de treino. Então eu vou entender se eu aumentei o volume nestes ciclos, se ele continua melhorando, o que acontece, o volume ainda melhora esse atleta. Tudo bem? Sim, tá. De forma visual. Sim. Aí eu vou olhar todas aquelas zonas e falar assim, caramba, mas aonde agora eu aumento o volume, se o volume ainda melhora, e aonde eu ponho esse treino?
Se eu rodar uma regressão linear, que é uma questão matemática aí, eu vou identificar exatamente aonde tem fator positivo ou aonde tem fator negativo. Ou seja, se eu colocar na zona 3 eu melhoro, se eu colocar na zona 4 eu melhoro, mas se eu colocar na zona 2 eu não melhoro. Ou vice-versa. Então você já sabe que eu vou aumentar o volume, eu já consigo calcular através dessa regressão o quanto de melhor eu vou ter. Tem uma hora que vai estagnar, aí já não é mais volume, aí eu tenho que entender a intensidade. Então, falar de treino é muito simples quando você fala assim, corre 2 forte, 3 fraco, faz 5 de 1000. Isso é muito lindo, isso vocês Descansa um adoram. minuto, descansa um minuto. Descansa 2 minutos, um Então, minuto. assim, é a mesma coisa, um tiro de 400, vamos fazer 15 de 400, descansa um minuto. Vamos fazer 5 de 1000, descansa um minuto. Vamos fazer descansa um minuto. Tá, mas pra quê? Uai, por que eu tô descansando um minuto sempre? Se são sistemas, deveriam ser sistemas energéticos diferentes sendo trabalhados, com intervalos diferentes de recuperação, para que esse intervalo saia com qualidade e eu melhore. Então, não é tão simples assim. Quebra-cabeça. Exatamente, Um isso é um recado pra puzzle. quem tá nos vendo, nos ouvindo agora, galera. Para de reclamar do seu treinador. Olha o Obedece. trabalho que eles têm, isso tudo que eles têm que fazer pra cada treino que a gente faz, né? Eu tenho uma amiga e ela quer... A minha amiga. Eu tenho uma a minha amiga. várias Eu tenho uma perguntas. amiga. Consulta, Peraí, Ronaldo. vamos lá. Eu tenho uma amiga que ela quer muito fazer uma maratona abaixo de 3 horas. Muito. Não vou falar quem é, porque ela não quer aparecer. Essa amiga. Eu não tenho uma amiga. Aliás, eu tenho essa amiga. Essa questão. E aí falam que você tem que fazer durante a semana 120 quilômetros de volume. Se não fizer isso, você não alcança. Deixa eu falar, deixa eu responder. Não. Eu sei que tá ardendo em vocês, mas eu queria saber. Olha só, recentemente veio uma atleta para nós que correu 100 km por semana e ela quebrou acho que no 23 e acabou correndo a 7 por quilômetro. Então assim, Sofreu. Foi Nossa, sofrendo. sofreu. primeiro você precisa entender qual é o limiar desse atleta. Se um atleta corre 5 por quilômetro como limiar, o treino longo dele é perto de 6, tudo bem? Você imagina um atleta correndo 120 quilômetros na semana, você multiplica aí, vamos baixar um pouquinho para 5,40, vê o tempo que ele vai correr, tá exposto na atividade. Porque, veja, primeiro, aonde está descrito na literatura que tem que correr 120 quilômetros? Aonde está isso, meu Deus? Eu até hoje não li. Segundo, seu corpo não entende quilômetros. Seu corpo entende tempo que ele está exposto na atividade. Porque eu posso correr 5 quilômetros em 35 minutos, eu posso correr 5 quilômetros em 15. Então, assim, só por isso a gente já mataria esse argumento, Tá. né? Agora, eu não sou contra você correr 120 quilômetros na semana. Sendo que eu preciso entender se esse atleta, no ciclo passado, correu 105. E no outro, ele correu... Entendi. Ele teve algum tipo de lesão nesse ciclo? Porque senão eu quebro vocês. Ficou doente Né? quantas vezes? Você já teve fratura por estresse? Não. Você já? Você já? Nós temos aqui 66%. E possivelmente, eu não estou dizendo que é volume ou não, nada disso, mas existem alguns cuidados que nós temos que ter, principalmente com a atleta mulher, que não é simplesmente dar... Será que se eu der 120 km para um homem é a mesma coisa que eu der para uma mulher? Eu sei como é que está o sistema hematológico, como é que está a absorção de vitamina D dessa mulher. Sim. Eu fiz ali uma densitometria óssea para saber... Legal, Começa ela que essa mulher aguenta. nem sempre tem onde treinar. Começa por aí. Que tipo de 5 da manhã terreno? começar a treinar sozinha aonde? E né? que tipo de terreno que ela corre? É asfalto? É terra? É só concreto? Que eu tenho um É impacto esteira? gigante. Só tem Exato. esteira. Então, assim, são algumas variáveis e tem que se ter cuidado. Agora, se nós entendermos qual é o limiar desse atleta e fizermos uma programação, sei lá, de médio prazo, com certeza esse atleta corre. Tudo bem, ela tem um limiar de 7, não vai correr. Talvez ela nunca chegue a correr sub 3. Sim. Ela tem um limiar, sei lá, de 4,20, 4,15, a gente consegue melhorar isso para 3,30, porque assim, se você imaginar, ela vai ter que correr 4,17, 4,15, quanto que é? 4,14. Então, e como é que faz? Valeu a consulta, amiga? Não, e dá pra fazer um teste? Só pra saber, dá pra fazer um teste pra entender isso? Dá para fazer 2 tipos de testes. Um é um teste de VO2 normal, de limiar, para a gente tentar identificar com lactato. E dá para fazer um teste escalonado de durabilidade.
que é para entender aonde você realmente tem a quebra e como nós vamos trabalhar. Ou seja, uma vez que eu entendo se você precisa do quê, que a gente volta na questão da zona, poxa, o que está faltando para essa atleta? Como é que está a oxidação dela? Será que se eu melhorar só a oxidação eu funciono? Será que se eu melhorar também o limiar, puxar um pouquinho, eu funciono? Eu entendendo quais são as suas deficiências, a gente consegue entender aonde colocar esse treino, testa e vai avaliando para esse quebra-cabeça funcionar. E Wagner, essa questão de lesão tem como associar com volume e intensidade ou Tem, também total. é muito específico de cada atleta? Total. Veja, é específico de cada atleta. Tudo, gente, é específico Sim. de cada atleta. Qualquer coisa que vocês falarem é específico de cada atleta. Mas volume, muito volume, normalmente, dependendo do atleta, faz o quê? Faz com que vocês vão ter um déficit energético muito grande. Muitas vezes isso entra numa questão perigosíssima. E aí a fratura por estresse, Sim. entendeu? Antigamente era a tríade da mulher atleta. Exato. Aí a gente mudamos o nome para... Sim. Eu sou bem, eu conheço muito essa expressão aí. A Acontece gente muito tem algumas amigas assim. Sim, o volume, ele faz total sentido. A intensidade machuca e o volume machuca. É por isso que precisa ter um controle de entender em que momento esse atleta se encontra. Você quer fazer uma maratona sub-3, mas você está dormindo 4 horas, 5 horas por noite. O risco, ao colocar volume nesse corpo, é muito grande, porque você não absorve a carga. Eu preciso que você durma, eu preciso que você coma saudável, eu preciso que você esteja saudável. Entendeu? Sim. Isso é extremamente importante, né, Rô? É isso. Você respondeu de forma brilhante. Puxa vida. Muito bonito, muito bonito. Fiquei com uma dúvida aleatória agora que ele falou do treinamento de esteira. Vocês conseguem melhorar bastante a performance de uma pessoa na esteira, aquela pessoa que não consegue correr na rua? Sim. Você consegue adaptar, muitas vezes, o tipo de terreno até na esteira, né? Supondo que o cara vai fazer uma corrida de rua, tudo bem? Eu acho que até com as tecnologias que a gente tem hoje, você consegue baixar o percurso na esteira e a esteira pode inclinar, declinar, né? Fazendo ali parte do percurso. O que eu acho que é sempre fundamental é a gente ter o complemento. Né? Muitas vezes a gente fala só em correr, e a gente não faz a lição de casa, às vezes, com atividades complementares como, sei lá, musculação, uma fisioterapia preventiva, né? Então, são tantas variáveis, porque quando a gente tá saudável é legal, né? Sai correndo e vamos fazer. Eu fico muito triste quando a pessoa joga a culpa no tênis. Isso aí me arrasa o coração. Tênis não machuca ninguém. Assim, agora com a placa de carbono é até difícil falar um pouquinho isso, mas normalmente tênis não machuca eu fico ninguém. com nossa, todo dia eu trabalho com tênis, né? Então todo dia eu tenho que defender o tênis. Com a Mas tem galera. aquelas pessoas que vão Tadinho jogar do culpa no Training Peaks, que não baixou. Vai Nós ter temos que aquela achar um pessoa culpado, sempre. e isso é importante. Mas normalmente o que a gente vê em termos de lesão é erro na prescrição de treinamento, Normalmente. de carga, porque não existe controle de carga. Às Normalmente vezes até o erro na técnicos... execução, né? Porque às vezes a pessoa então, também aí é o erro do treinador, atleta, né? Mas aí o atleta não... Porque isso, porque o atleta quer correr mais longo e mais rápido. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu dei um treino, eu passo um treino de 40 minutos. O atleta vai e faz, sei lá, 48 minutos. Quantos por cento que é isso? Exato. São 20%. Para o atleta são 8 minutos. Sim. Poxa, 8 minutos, encontrei meu amigo, Não é finalizei. nada, só mais Só um que são pouquinho. 20% aqui, 15% ali, 12% ali. Quando você vai somar isso em termos do que o corpo, estrutura desse atleta está preparado para executar, é muita coisa. É muita coisa. E o atleta não tem essa noção. Né? Então, por isso que a gente fica controlando o atleta o tempo todo. Vai mais devagar, diminui. Olha, exagerou aqui, Eu fiz vai hoje menos. isso aí, a culpa é de vocês, meninas. Ah, Tô avisando vocês, isso. Já arrumou o Léo. culpado. Não, Já arrumou o e culpado. assim, Alguém pode ter a culpa sempre. eu acho que vocês não pegam tanto corredores iniciantes. Eu não sei se vocês pegam, mas a gente pega muito corredor iniciante que não tem treinamento e que veio com aquela ideia de que correr é só colocar um tênis e sair correndo. Então eu converso muito com corredores que falam assim: eu me lesionei, eu queria muito voltar a correr, mas eu tô sempre me machucando. Aí você começa a conversar e fala assim: então, eu queria correr 5 km. Aí eu bati. Aí depois de 2 semanas, eu bati 10 km. Eu falei, você entendeu que foi 100%? Você só dobrou Uma a rápida distância. progressão. De uma semana para outra, não teve recuperação, não teve treinamento, não teve fortalecimento. Geralmente está com sobrepeso, porque já vem com sobrepeso, mas o culpado é o tênis. Uma explicação muito simples é o seguinte: para você melhorar, o que acontece no seu corpo que você melhora? Porque na nossa cabeça pode ser, poxa, hoje eu corro 5. Se eu der para um corredor 5 quilômetros na sexta,
no sábado, no domingo, 5 quilômetros. 5 quilômetros. Se ele correr no mesmo lugar, ele vai querer Melhorar todo aquele dia melhorar. Cada treino ele quer melhorar, ele quer correr um pouco Sim. mais rápido. Só que para melhorar, você precisa ter alterações estruturais e funcionais em diversos órgãos. Você precisa ter alteração hematológica. Isso são meses de treinamento. E o atleta não entende. Então, assim, não é para você correr mais rápido em uma semana, ou em 2, ou em 3, ou em um mês. Isso demora. E essa adaptação que nós normalmente não queremos esperar, porque nós nunca olhamos para nós a seguinte, ó, quem eu era, aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Nós fazemos assim, ó, os Onde eu meus quero pares. chegar. Sim. Os meus pares. É. Só que o meu par já treina há 20 anos, o outro treina há 15, o outro nunca trabalhou e só treina. E descansa e come super bem. E eu tenho uma vida maluca e olho pro lado. Não, olha lá onde você quer chegar. Olha onde você estava e vamos. Esse é o melhor cenário, né? É muito louco porque a gente tem um desafio muito grande como treinadores, né? A gente costuma separar em 3 pilares, né, o nosso trabalho. Ora, a gente está sempre falando, maior parte do tempo, sobre fisiologia, metabolismo, nutrição, esse tipo de coisa. Ora, a gente está fazendo algumas análises mecânicas, então quando a gente está olhando o cara no treino, e boa parte, a gente é psicólogo. Porque esse entendimento sobre você dar uma segurança para o atleta, olha, quebrou no treino ali faltando 2 meses, 3 meses para a maratona, calma, né? Vamos avaliar o porquê que você quebrou e vamos aprender. Porque jogar a toalha é a coisa mais fácil que tem. Poxa, não, quebrei, puta, não quero mais treinar, ou então já não vou falhar no próximo treino. Então a gente estava falando até um pouquinho antes aqui de entrar no ar, que é assim, o atleta ele não está preocupado nesse processo que todo mundo sempre fala, né? Que é a parte do meio. Então, tô preocupado aqui, ó, com a formatura. É o dia D, né? E o dia D, a gente fala isso, principalmente para triatleta, né? Vai fazer Ironman. Cara, o dia D, você só passa rápido, cara. Né? A primeira maratona. Exato. Vale a jornada. Exato. Então, o que você aprende nesses meses que antecedem o teu dia ali, cara, é um aprendizado gigantesco. E a coisa mais fácil que tem é falar, puta, deixa quieto. Eu falo, cara, assim, eu admiro muito todos os tipos de atleta. Desde o atleta que faz 5 quilômetros, até o atleta que faz 42. Né? Para nós não tem a distinção. Ah, não, 42 é mais difícil. Então, eu sou Ironman. Não, cara, faz uma prova curta bem feita. O atleta que já parou, você admira também? O atleta que já parou, que tenta... Não, eu admiro o atleta que parou e está tentando voltar. Eu te admiro. Eu te admiro. Tô vendo, você precisa ter alguém assim do lado, não tem jeito. E a coisa eu mais acho difícil é É voltar. muito Eu acho difícil. que vocês já falaram isso, mas o tempo ele vai te dando sabedoria, inclusive Exato. para você aprender a administrar isso. Uma coisa que eu acho muito importante é saber suportar. Se a pessoa quer melhorar, ela tem que aprender a suportar. E quando a gente fala hoje isso no mundo moderno, né, no mundo atual, que as pessoas buscam mais facilidades, você é visto meio como maluco, entendeu? Então você fala assim, mas você tira o álcool, mas você evita açúcar, mas você acorda cedo para ir treinar antes de trabalhar. Por quê? Né? Até, por que você se odeia tanto, né? Por que você faz isso com você? E, na verdade, é saber suportar e fazer um sacrifício a mais por algo que é o teu sonho. É o seu objetivo. Né? E melhorar isso, não tem jeito. As pessoas querem melhorar fácil. Não tem, cara. Eu não vi ainda caminho. Não tem atalho. Não Não. vi ainda. Não. É Tem atalho. tempo, é qualidade de treino e saber suportar. Porque vai doer. É. Não tem Eu acho alternativa. legal a forma como você está colocando agora, Valéria, porque é assim, ó, eu olho para vocês quando a gente está nas mídias sociais, assim, eu vejo o puta trabalho que vocês têm para gerar conteúdo e vocês são atletas também. Também. A gente estava comentando fora do ar aqui, né? Assim, acho que o mais difícil para nós treinadores é a gente tratar com pessoas que fazem parecer ser aquilo que elas desejam, mas não são. Porque isso é falta de comprometimento. E aí você percebe que é o quê? Não entra o treinador da parte fisiológica, biomecânica, é a parte psicológica. E a gente não tem psicólogo, a gente brinca e fala, pô, tem precisa... Cadê o meu psicólogo? Ele é meu psicólogo. preciso. Não, ele é meu psicólogo e vice-versa, né? Assim, muitas vezes. Mas e é muito louco, porque quando a gente olha para esse cenário, a gente está tentando fazer uma transformação na vida desse atleta com o esporte. A gente está tentando ensinar, porque nós somos educadores, né?
E muitas vezes eu me pergunto se às vezes a falha é minha, porque eu não estou conseguindo passar a mensagem. Mas aí hoje eu meio que dou uma desencanada, porque quando você fala de aprender a suportar, é uma coisa, pelo menos, que eu tenho aprendido muito. Acho que vocês também, porque problema na vida todo mundo tem, Sim. né? Sim. Você acha que, cara, passou e vem outra pancada, e vem outra. Consegue. Vem juntas. Exato. Até que tem um momento, né? Cara, beleza. Vamos tocar o barco, a vida é assim e vamos continuar, mas de pouquinho em pouquinho. Eu brinco com ele, né? Muitas vezes a gente tem que fazer alguma transformação e, cara, quieto, em silêncio. Não tem jeito, né? Sim. E acho que o atleta, por muitas vezes ter essa influência negativa do fazer parecer ser, ele não entendeu. Eu falo por vocês assim, vocês fazem um trabalho bem legal de conteúdo. Poxa, e de animar a galera, e de fazer as coisas acontecer. Mas às vezes tem atleta que não entende, né? Tipo, e quer fazer parecer ser aquilo, enfim. É um dilema ali que pra mim, como treinador, eu tenho muita dificuldade, confesso pra vocês. Ele anda sofrendo com isso. Tenho muita, Não, mas tenho é, muita a gente dificuldade. queria fazer essa Daqui a pouco- transformação. Seria pegar um atleta que você quer que esteja no pódio. O que seria essa transformação em silêncio? Não, a transformação é assim, ó, eu tava, até o exemplo que a gente tem assim, Babi, a gente tem atletas hoje que às vezes vão largar num Ironman, numa maratona, enfim, que vão para buscar pódio, no caso de um Felipe Santos, né? Mas a gente tem atletas, você pega um Ironman que são 17 horas, que vão completar para 15, 16 horas, Ele quer completar. quer completar, mas a gente passa pelo processo junto com o atleta e a gente entende o sofrimento que está sendo para ele entregar aquele mínimo. Se ele não falha, eu confesso para você, é muito gratificante, tanto quanto um cara que ganha, Sim, porque isso transformou a vida do cara Sim. e a gente marca a vida do cara. sim. Muitas vezes é a troca, às vezes assim, eu tenho atletas que são amigos, assim como o Wagner tem também, né? Você acaba tendo uma conexão e isso é uma coisa que marca para a vida. Então, por outro lado, quando eu falo que eu tenho dificuldade, é uma coisa muito louca. Eu falo, puta, eu tenho... O cara me liga, como é que você tá? Não quero falar de treino não, eu quero saber de você. Eu falei, pô, que legal, cara, o cara ligar, né? Assim, isso é bem legal. Eu tenho isso com o meu treinador também. Eu tenho atletas que são Sensacional. inimigos, inclusive. Né? Porque Polêmica. Não, é brincadeira, mas assim, o que o Ronaldo falou é uma coisa muito séria, porque a gente dá muito valor pro pódio, ou pro PR, ou pra vaga, pra qualquer coisa que for. Por causa de negócio, né? Por Sim, isso vende, mas porque isso é cara, A importante. visibilidade é maior. né? Mas o Exato. sonho, o que você muda na vida da pessoa, em termos de resiliência, como ele enxerga as coisas no trabalho dela, na família dele, é imensurável isso daqui. E isso é muito importante para nós, né? Uma coisa extremamente interessante ok, todo mundo hoje tem vários atletas na prova. Vários atletas que às vezes conseguem fazer o PR, conseguem, né, ir para um pódio. E aquele que não fez? E aquele que não completou por algum motivo? Ele é 100%. Ele não é 3, 4, sei lá, 10% do meu grupo. Ele é 100%. Porque as provas são individuais. Como você suporta esse atleta nesse momento? Então, o nosso desafio, muitas vezes, e aí a gente brinca porque a gente não tem psicólogo, né? Cadê o meu psicólogo? Porque eu não tenho. Eu tenho que ter um tratamento por fora para poder... O meu remédio tá acabando. Ombro amigo, Então, ombro amigo. então- O Gardenal tá aqui. Exato. Então é muito importante. E assim, às vezes vocês não. O atleta em si, ele não enxerga uma coisa que eu esses dias estava refletindo e pensei na história do luto. Porque. E aí eu sempre falei o seguinte: ó, vocês têm 48 horas para ficarem extremamente felizes com o resultado de vocês e extremamente triste caso esse resultado não venha. Depois disso, temos que voltar a treinar. Ponto, acabou. Eu dou 48 horas para vocês. E o técnico também tem o luto dele. Porque quando um atleta não vai bem, se é um técnico comprometido, engajado, ele fica mal. Eu fico mal. Ah, nossa. Mal, assim, a gente fala, não quero mais trabalhar com isso, não vou mais. Quero parar com isso aqui. Me demito. Não consigo largar. Depois de 48 horas eu tô lá. Mas é isso. Nós sofremos com algumas questões, entendeu? E você tinha falado do atleta iniciante. Sim, nós trabalhamos também com atletas iniciantes. A maioria é iniciante. A maioria. E acho que a da corrida transformação de também. quem começa é incrível É mais, de assistir. né? mais fácil assim, porque é mais rápida. Né? O atleta que já está num certo nível, manipular não é esse o nome, a modificação, né? Tudo bem, manipular o corpo desse atleta é mais difícil, porque ele já está anos e anos treinando, né? Tem uma frase
que uma vez o Wagner falou, há muitos anos atrás, eu era atleta dele, né? Fazer um cara que anda correr é fácil. Fazer um cara que correr mais rápido é difícil. Ó, tô te dando os créditos. Obrigado. Obrigado. E já que a gente tá falando em correr melhor, existe técnicas, aquele atleta que já tá nesse... De novo, uma amiga minha, ela tá bem já, ela já tá há alguns anos aí correndo, existe uma técnica que ela possa ajustar, mudar a postura, fazer alguma coisa que ela consiga correr mais rápido? A sua amiga, para mudar a postura e correr mais rápido, ela teria que voltar 1 ou 2 passos para trás. Muitas vezes, voltar não significa que ainda depois nós vamos conseguir atingir o objetivo. Vale a pena? Essa é uma questão quando a gente fala de mecânica. Por exemplo, a gente tem... A Marina esteve aqui já, ela corre com o bracinho aqui. A Marina corre meia maratona de Iron para 1,28. Preciso manipular o bracinho dela ou eu preciso talvez metabolicamente ainda melhorar? Porque nesse momento que eu quero manipular o gesto técnico dela, talvez eu tenha que dar 2 passos atrás, vou começar a correr para 1,38, sei lá o quê, e talvez eu não consiga colocá-la de novo no game. Não vale a pena, muitas vezes. Agora, eu tenho uma biomecânica que favorece lesões repetitivas. Aí sim, Outra talvez conversa. vale repensar nesse Porque atleta. o cara vai ter que parar. Sim, Ele ter vai que- lesionar e vai parar. Gente, isso aconteceu comigo. Ano passado eu tive uma lesão feia. Eu não conseguia mudar minha biomecânica. E aí, já que eu parei, fiquei 2 meses parada, quando eu voltei mudando. Já tava devagar. E aí funcionou. E você deu mudou certo. muito, né, Babi? Mudei muito. Mudou muito, Da água mesmo. pro vinho. Mas eu tive que resetar, Sim. tive que sair do game por um tempo. E aí eu voltei. Mas a vontade era essa, era mudar a biomecânica. Não era nem acelerar naquele momento. Aí funcionou. Mas também não foi fácil. Não, nunca é. Fácil, nunca é. Nunca muito será. mental. Já tá Mental, condicionado, né? Fazer o Tá movimento. condicionado. E existe, né, claro, além da periodização, especificidade, enfim, alguma estratégia, digamos, gerais, assim, para evitar lesões, que acho que o maior medo dos corredores, Você viu que né, aqui o negócio é a é lesão. se lesionar. Acho que a O gente bicho é um pouco papão do privilegiado. corredor, o bicho papão do atleta. O trivial funciona muito bem. Comer bem, descansar e treinar Sim. de forma Treino, alimentação, inteligente. descanso. Fortalecer. Exato. Isso aí, O tipo, que a gente não brinca inventa que é o arroz moda. e feijão. Mas tem sempre essa questão do atleta buscar algo a mais. E o atleta que já está há um tempo na estrada, ele confunde muito uma dor, aliás, uma lesão com uma dor muscular. E ele fala, vou só mais um pouquinho. Sim. Vou só mais um pouquinho. Aquela dor, ela aparecia no treino e desaparecia logo em seguida. Aí no outro treino, ela aparece e continua um pouco mais. Se o atleta não tiver essa sensibilidade da questão da duração da dor, ou a evolução ou a regressão dessa dor, vai lesionar. Então é importante sempre o atleta ter a humildade e entender que, poxa, cara, eu não tô legal. Vou dar um passinho para trás, vou no médico e vou ver o que eu tenho. Porque se a gente não trabalhar a paciência desde já, esquece. Aí vai ter Eu vou problema. falar algo polêmico aqui, mas que eu acho mesmo. Joga. Que é... A gente gosta. Peraí, prepara o corte. Prepara o corte. Você. Pra aquela câmera ali. Porque esse vai... Na verdade, eu acho que técnicos não sabem controlar a carga de treino e poucos técnicos entendem de metabolismo e tempo de recuperação de cada estímulo. Nesse cenário, machucar vocês... Então, associa-se a um grande volume, associa-se ao erro de treinamento com uma vontade extrema do atleta de... Só uma coisa, vocês atletas, tá? Tá, É só, tá. não é vocês atletas. eu falo como atleta. É óbvio, né? Então, eu acho que falta ainda muita coisa. É o que a gente tem visto, né? Eu treino com o Rodrigo Lobo há 11 anos. E quando vocês perguntaram se eu tive lesão, eu nunca tive lesão. Já tive dor, óbvio, né? Aquela dorzinha que você fala, vamos melhorar. Mas uma coisa que o Rodrigo trabalha bastante é evitar altos volumes, porque ele sabe da minha condição. É o que vocês falaram. Ele tá sempre conversando Te muito conhece. comigo. Eu treino com ele. Então, só de eu pisar, ele já... vamos diminuir, vamos aumentar. Como é que foi seu trabalho? Ele sabe da condição do trabalho. Então, isso é muito bacana. Mas Porque você respeita ele? Respeito. Se eu não respeitar Ótimo, ele... é isso. Teve uma vez que eu... Acho que é um mês Aliás, e meio 11 atrás. anos, né? Respeita, 11 anos. Né? Respeita. Aí, teve um dia que eu fui fazer um longão que era, sei lá, 12, eu fiz 32, mas eu tinha um porquê. 12? Era 12, eu fiz 32. Tava voltando de Boston. Aí, realmente, chegou Quase ele, a hora que eu falei, ali.
Você estragou Foi isso. tudo. Coitado, Você estragou toda a minha Rodriguinha. semana. Você estragou toda a minha semana de treino, de recuperação e tal. Mas ali eu entendi. Eu sabia o que eu tava fazendo e tal. Não me machuquei, que bom. Mas poderia. E eu acho que é exatamente o que você falou. Às vezes os treinadores estão tão nessa coisa de querer trazer resultado que a própria pessoa pede, né? E aí isso machuca. E olha, eu tô na internet, né? Então, para mim, seria importante trazer resultados. Mas eu aprendi que eu sei onde é que eu tô. É muito melhor eu continuar correndo com constância do que eu estar sempre me Exato. machucando. Sim. Então, eu perco provas importantes ou coisas que eu poderia fazer. E detalhe, o meu é trabalho, né? Então, eu não posso perder trabalho. Sim. Eu tenho que me manter. Então, ele sabe disso. Então, você vai fazendo essa conversa fina, esse ajuste fino, para justamente... E a gente vê, né? A quantidade de volume que a galera faz, a velocidade. Outro dia eu brinquei, eu falei assim, gente, olha lá no meu aplicativo, eu sou uma corredora lenta lá. Mas quando eu vou pra prova é outra coisa. Exato. Ali eu tô E veio lentinha. até agora Aí uma é que dúvida tá, né? aleatória. O que é mais fácil? Ou difícil, né? O que é mais difícil? Desacelerar o acelerado, que quer fazer a mais que o treinador pede, ou acelerar aquele que tá só de barriga Corpo jogando a culpa em todo mole. mundo? Isso é Tem duro, um hein? atleta morno nesse caso, é o atleta morno. Olha, eu acho que por amostragem E é grande. é grande, mas a gente tem uma amostragem muito grande de desacelerar o atleta. O atleta está sempre querendo fazer mais. Isso aí é natural, acho que como vocês observam. Mas, ó, vou falar um negócio, sabe por quê? Eu acho, quando eu fiz esse 32, mó rápido, choveu comentáriozinho lá naquele Coisa linda. aplicativo que Coisa linda. só tem treino, sabe? Coisa aquele aplicativo linda. de treinos. Eu olhei e falei, caraca, que é isso? Aí você faz os treinozinhos leve, baixinho, ninguém nem dá um like, cara. Mais importante. Curte os meus leves, eu fico chateada. Mas o mais importante é você treinar com a cabeça, né? E não com as pernas. Exato. Sim. É muito importante que vocês saibam disso. Um treino como esse, extremamente oxidativo, que você vai demorar 48, 72 horas Acabou para com a semana. recuperar, vale a pena? É. Então, assim, o que que eu quero? Mais uma vez, o que que eu quero? Eu quero like ou eu quero performar Sim, no dia X? Porque performance, pessoal, vocês não atingem pico de performance mais do que 2 vezes no ano. Quer dizer, pico, desculpa, eu falei até errado. Pico vocês atingem vários. Forma física, que é a melhor performance de vocês, não. Sim. Então, se vocês não estruturarem isso de uma forma muito precisa, não vai rolar. Entendeu? Não vai rolar. Existe ainda, que a gente fala, uma vontade muitas vezes do próprio treinador, que ele deposita no atleta para o atleta performar, e às vezes o atleta não quer performar. Ou às vezes o atleta não está preparado. O ano passado nós fomos para uma prova em Florianópolis e, poxa, a TT ela é conhecida por geralmente ter alguém de pódio e tal. E a galera às vezes confunde, pô, a TT só tem performance lá. E foi muito louco, porque nós não aparecemos na foto das assessorias, e a gente sempre aparece. E aí a galera, nossa, o que aconteceu? A gente fez uma pesquisa com o nosso grupo, a gente tinha perto de 80 atletas nessa prova de triatlo no caso. 90%, eu não lembro o número, mas um pouquinho mais de 90% conseguiram fazer seus melhores tempos. Estavam todos felizes e a gente estava feliz. Então, quando a gente fala de construção, é algo que a gente sempre bate nessa tecla, né, dentro com os nossos atletas. Quando o atleta ele não está disposto, muitas vezes, a entender esse processo, quem perde muitas vezes, falando agora de maneira empreendedora, somos nós que o atleta acaba saindo. Sim. Mas é uma coisa que a gente tem pé no chão para entender assim, cara, uma hora esse atleta vai entender e possivelmente ele volta e a gente vai estar aqui para poder Sim. doutrinar ele de uma maneira correta. Porque a gente sempre fala, não existe o jeito errado de se fazer o certo. Sabe? Não existe atalho. E então, a gente tem aprendido muito. O Wagner, inclusive, lá atrás também, quando a gente começou a trabalhar junto, eu tinha muito disso comigo, né? De, poxa, depositar no atleta aquela vontade que eu tinha como atleta. Vai, vamos lá e não sei o quê. E acabava confundindo. Às vezes não é o que ele quer. Exato. E aí eu tenho que dar um pouco mais de espaço, entender o momento certo de você falar frases que são gatilho para aquele atleta na prova, você saber falar a linguagem do atleta para motivar esse atleta no momento certo. Então, de novo, né, assim, a gente acaba falando muito sobre essa parte mais técnica, que é o básico, tem que saber. Mas eu vejo que os treinadores, além de às vezes não saberem controlar carga,
tá? Eles não sabem, às vezes, falar a linguagem que o atleta necessita. E aí acaba se perdendo e aí a gente tem... O trabalho mais pausa. fácil sempre é dar pancada em vocês. É muito fácil. É muito fácil. Faz. Eu peguei uma planilha uma vez que tinha, na semana, tinha estímulos de velocidade na segunda, na quarta, na sexta e tinha um longo no domingo. Ou seja, se eu imaginar que 10%, no máximo 12% do meu volume semanal tem que ser de qualidade fisiológica, ou seja, intensidade, o que esse técnico está fazendo com essas pessoas? Exatamente o que fizeram com ele no passado. Chicote estalando. Então, e normalmente o atleta adora isso, porque gera inclusive like. Aham. Só acha que que tá na evoluindo. prova, ou mesmo em questões de lesões, isso é péssimo para o atleta. Uma coisa que tem que ficar muito clara é a parte ética do técnico, de dar exatamente o que o atleta necessita e não fazer com que aquilo seja o espelho do resultado do atleta, do coach, porque se ele for bem. Sim. Né? Então, numa amostra de 100, eu dou pancada em todo mundo, eu tenho certeza que vai sair 3, 4, 5 que vão muito bem. Certeza. E o restante? Eu vou ser conhecido por ter ido bem com 3, 4, mas e o restante? Eu nunca posso sobrepor a ética. Primeiro é o meu atleta. É o meu atleta em primeiro lugar, que é um ser humano. E depois eu penso na assessoria, no resultado da assessoria e outras E questões. detalhe, né? esse 3, 4, que muitas vezes vai bem, possivelmente iria bem também na mão de qualquer outro treinador. Ah, sim, são A gente os tem vários, outliers, né? Não, a gente tem vários atletas que poderiam Que ir já, bem. já é o dono da pessoa. Felipe às vezes, Santos. né? O Felipe, Felipe sim, Santos. Felipe Se é um jogar cara em outra bom. mão, se jogar em outra mão já quebraram ele bastante também. Não, mas ele é bom. Ele é bom com qualquer entende. técnico. Se ele parar de treinar com o técnico e ele dá o treino, ele vai ser. Se ele treinar com outro técnico, ele vai performar. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, talvez um detalhe, um pouquinho ajuste mais, um pouquinho fino. menos. Mas vai performar, porque é dele, não tem como. Tem atletas que não tem como, né? Mas isso são pontos fora da curva. Né? Assim, são os famosos outliers que, assim, a gente tem que saber tratar o outlier também. Felipe, e a gente trata algumas coisinhas. Fala aí, qual o volume que o Felipe Santos correu de Pro Ironman. máximo Vamos ver, na vamos ver, semana vamos pro ver. Ironman? Ó, Felipe! Eu quero saber. Eu corrida. também quero Qual- saber. quanto, não, Abre o jogo não, do quanto Felipe você pra acha nós. que o Felipe correu máximo na semana para Triatleta? correr o Ironman? Correu Sim. 2 horas e 54? Não, 2 horas e 54, não, 54 horas Não, na não, semana não. máxima. Ele correu tá. a maratona do Ironman para Em 2 duas horas As e horas e 54, 54. Tá. entendi. Quanto que você acha de 54 volume quilômetros. máximo na semana que ele correu? Eu acho que 100k. Você? Não, Tá, você não vale. 54 54? máximo. Volume Intensidade. de horas. Não, 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 não. Não. 54 quilômetros na semana, o máximo que ele correu. Jura? Isso aí é fácil provar. Sim. Não, É agora verdade, eu posso intensidade. provar. Intensidade. Intensidade. Vamos abrir o intensidade. jogo aí, Qual foi o Felipe. pace? A intensidade, assim, ó, ele só rodava porque o Felipe ele tem um histórico de lesão muito grande. Sim. Então, quando você associa treinos de volume e intensidade, você quebra o cara. O que eu quero? Quero ter um atleta saudável que vá competir, porque Sim. eu já sei as características do Felipe. Tá. Ou seja, ao invés de eu dar diversos estímulos de longos, de quilômetros, estímulos, é simples. Eu deixo ele rodar leve ou no ritmo de prova e dou alguns estímulos em Z5 para ele. Ou seja, eu coloco ali 30 segundos, 40 segundos de estímulo forte e volto pro basal dele. Então, sei lá, cada 4,30 leve, 30 segundos forte. Foi isso que ele fez. Foi. Foi isso, não foi isso? Foi, e assim, uma coisa que o Wagner colocou. Qual foi a análise das temporadas passadas? A gente já sabia mais ou menos o que não estava dando certo e o que a gente tinha que corrigir. Então, Isso é muito louco. é esse porque- olhar. Então, pronto. Porque quando você. A cabeça, ela trava. A hora que você fala isso, você fala assim, cara, mas não, é muito pouco, é muito pouco, exato, é muito exato, pouco. Ela começa a exato. pitar, né? O Felipe teve esse problema, porque até ele... Como que mudou? Quando ele foi pro Challenge, que ele não se machucou, ele foi pro Challenge e fez, assim, o melhor pedal da vida e correu e colocou, sei lá, 10 minutos no segundo colocado, no profissional. Aí ele falou, opa, eu acho que isso funciona. Quer um outro exemplo? Eu posso dar nomes aqui, uma vez. A Cissa não trabalhava com medidor de potência, né? E na outra assessoria. Quando ela veio pra cá, nós vamos, Cissa, como que você melhora, pergunta novamente, como que você melhora um atleta experimentado e bom? Com dados, você tem que olhar, analisar. Você tem que olhar. Então, assim, as pessoas falam assim, os dados, vocês leem métricas. Olha só, a métrica não é pro atleta, a métrica é para jogar uma luz naquele corpo e eu olhar e falar, detalhes e poxa, eu colocar- posso melhorar aqui, posso melhorar ali. Quando nós vencemos a resistência da Cissa, que quando ela foi para o Ironman da África do Sul e foi campeã geral amadora e Fazendo ficou em melhor sexto, pedal. sétimo, melhor pedal.
O que acontece? A pessoa fala, opa, tem alguma coisa aí, vou usar isso. Então, assim, é um trabalho de convencimento, Formiguinha. né? É um Mas trabalho de talvez você esse- mostrar. Talvez não, certeza que esse é o diferencial de vocês. Vocês Sim. sabem ler dados e aplicar isso ao atleta. Sim. Eu conheço muitos treinadores que não conseguem ler os dados. E também não tem tempo. Mas tem um né? exemplo. Sim, Aí a sim. gente... Tem um exemplo não pra é- galera entender, assim, às vezes você tá trabalha no mundo corporativo. Tem aquele cara que é o rato de Excel, tudo bem? Por que o cara se torna rato de Excel e ele tem facilidade com Excel ou programação, qualquer coisa do tipo? Porque ele treinou essa habilidade durante muitos anos. A gente tá falando aqui, poxa, não tinha Training Peaks. Eu era atleta do Wagner e eu fui esse cara que era rato de Excel. Ele tava começando a TT e, sei lá, 2011 ele veio com umas ideias, cara, programamos isso em Excel. Sim. E depois veio outra ferramenta Mas de olha que treino. interessante, você veio da engenharia. Vim. Então, aí casa as informações, né? Saber ler dados depende muito de cálculo, de Exato. sentar, de ler, de Mas olhar. é uma coisa interessante, o Wagner não veio da engenharia. Mas ele se desenvolveu assim. Não, ele se desenvolveu assim. Mas eu acho que isso é assim, ó, aí a gente começa a dar uma viajada aqui, mas é quanto o cara quer. Sim. É. Porque tem o atleta, que é o quanto ele quer, e tem o treinador, o Alguém quanto já ele quer. criou. Sim. Alguém já Exato, criou. exato. Você não precisa criar, só precisa aprender. Vai estudar. É aquela coisa simples. de que você é o que você treina. Se você treinar pra ser modelo, desfilar, você vai desfilar. Se você treinar pra lavar a louça, você vai Exato. lavar a louça muito bem. Então, Exato. tudo é treino, Exato. né? muito Exato, bom. exato. Gente, mas a gente tava falando de quebrar agora há pouco e eu vou ter que quebrar a nossa conversa. Ah, não. Porque a nossa conversa Não, tá eu ainda chata, tenho não. algumas- Boa essa conversa. Bateu o nosso tempo. Lá, ó, vocês estão com Boa. tempo, né? Lá fora a gente continua. Não, é um podcast que flui, não precisa de nada, né? De script verdade. de nada, porque vocês são muito Pô, ótimos. valeu. Muito obrigada, foi incrível, de obrigado. verdade. Prazer enorme. Eu não conhecia pessoalmente nenhuma de vocês. Fiquei bem impressionado, assim. Legal, Não, bem pô, legal conhecer sensacional, vocês. cara. Obrigado e parabéns também pra vocês. O trabalho que vocês fazem é bem legal, Muito falando sério. obrigada. Valeu. O pessoal acha que a gente é só blogueira, um rostinho bonito. É o que eu falo. Existe Vocês acham que é um muito resultado legal. bonito. Mas na prova vem o resultado e vocês vão lá e mostram. Isso que é E legal. daí falam que a gente usa droga. Eu falo. Isso aí é um outro assunto. Sempre tem uma Calma. desculpa, É né? assim, se a gente normal. vai bem, usa droga. Se vai vai mal, mal, é é blogueira. blogueira. Então, Ah, geralmente. Isso é verdade. Escolher qual dos dois assim, extremos já você quer. desistimos. Exato. Boa, muito exato. bom. Mas obrigada, Boa. obrigada, meninas. Obrigada a galera que assistiu a gente. E o próximo episódio é na próxima quinta, às 18 horas. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. É sempre conteúdos extremamente inteligentes, né? A conversa que a gente teve aqui foi incrível. demais. Então faça aí, só se inscreve para você receber os próximos. Até a próxima, pessoal. Beijo. Valeu.